Bluey é um desenho cheio de conexões inteligentes entre seus episódios. Mas você sabia que existem vários segredos ocultos no desenho e alguns que não fazem nenhum sentido? Um negócio que não faz nenhum sentido é o seguinte: Bluey e os Heeler são todos cachorros, né? Nós nunca vimos nenhum deles usando roupas, mas então por que diabos eles lavam roupa? Algumas pessoas na internet dizem que é para ensinar disciplina para as crianças que estão assistindo. Outras dizem que tudo o que eles lavam sempre são toalhas ou panos, que são itens comuns para cachorros deitarem em cima. Mas tem outros momentos, como essa cena do episódio Hora de Dormir, que o Bundy se cobre com uma cueca. Por que um cachorro precisaria de cueca? Bom, esse detalhe deles lavarem roupa tem sentido sim, e eu posso te explicar. Mas vou fazer isso no final desse vídeo, então assista até o final e peguem suas roupas sujas para lavar, pois hoje vamos desvendar vários segredos ocultos de Bluey aqui no canal Planeta Teen. Outro segredo oculto de Bluey, que é muito massa, mas ao mesmo tempo é muito escondido, acontece em outro desenho famoso. Sim, isso mesmo, um segredo oculto de Bluey, em outro desenho. Estamos falando, é claro, de Os Simpsons. Em 2021 aconteceu o aniversário de 2 anos da plataforma Disney Plus, e aí eles decidiram fazer um curta animado especial em que todos os desenhos antigos e novos da Disney se reuniram no bar do Moe para comemorar o plusversário. É engraçado demais esse episódio porque todo mundo foi convidado, menos o Homer, que é nativo do mundo dos Simpsons. Dá pra ver o Detona Ralph e o Maui nessa cena que o Homer conversa com a Malévola fora do bar, e lá dentro tinha mais um monte de personagem como a Elsa, por exemplo. Mas a referência escondida de Bluey está na lista de convidados que a Malévola tem nas mãos. Ela vai checar pra ver se tem o nome do Homer, e nessa lista podemos ver que tá ali a Bluey como uma das convidadas. Ela provavelmente só apareceu assim porque em 2021 o desenho não era tão grande assim, tendo estreado oficialmente apenas um ano antes e tinha sido recém-comprado pela Disney na época também. Mas por que Bluey estaria num bar e não o Bandit? Isso sim que é o mais estranho. Ela não tem idade para beber. Você consegue imaginar um motivo de terem chamado ela para um bar? Pois eu duvido que você consiga escrever sua explicação com a hashtag BarBluey nos próximos 10 segundos. O próximo segredo é mais uma curiosidade, mas você sabia que existem episódios de Bluey que não são focados nela? Pior ainda, que ela nem aparece? Pois é, a protagonista da série, que dá o nome pro desenho, foi deixada para escanteio 3 vezes. A primeira vez que isso acontece é no episódio Exército, em que conhecemos o Jack Russell pela primeira vez. Esse é o episódio em que ele está sendo transferido de escola porque ele não se adaptou com a escola anterior, porque ele tem problemas de memorização, seguir instruções e ficar muito tempo parado. Isso acontece porque ele provavelmente é uma criança com TDAH, e essas são características muito comuns para pessoas com esse transtorno. Mas qual a melhor maneira de aprender a lidar com tudo isso, se não debaixo de fogo inimigo durante uma batalha militar, junto com seu sargento? Pois essa é a brincadeira que Jack se depara com Rusty, em que ele acaba lidando com todos os problemas dele que foram apresentados antes. Ele aprende a memorizar os nomes das colinas e das árvores, aprende a ficar parado pois é o vigia enquanto seu sargento dorme, e segue à risca todas as instruções de Rusty. Falando nele, você sabia que era para ele ter sido o protagonista? Consegue imaginar a série se chamando Rusty e Bluey sendo coadjuvante? Pois esse é o papel dela nesse episódio, na verdade nem isso, já que ela só aparece nessa cena do comecinho. Sério, ela só aparece por literalmente 4 segundos na própria série. Mas os próximos 2 episódios ela nem sequer aparece. O primeiro deles é o episódio Menino Tartaruga, e esse episódio é focado inteiramente no Bandit e na Bingo. Esse é aquele episódio que os dois vão ao parquinho e a Bingo encontra um bonequinho de tartaruga que ela gosta muito, mas que o Bandit não deixa ela levar para casa. Ela gosta muito desse bonequinho e cuida bem dele para sempre poder brincar com ele quando vai para lá. E o outro episódio que a Bluey nem aparece é o episódio Tobogã, em que o Bandit compra um escorregador de água para a Bingo e a Lila, sua amiguinha da escola, brincarem enquanto ele cuida das plantas do quintal em paz. Esse episódio inteiro é focado em como a Bingo e a Lila são 2 meninas boazinhas, a ponto de interromperem sua brincadeira para salvar a vida dos insetinhos que invadem o escorregador sem perceberem o perigo que estavam se enfiando. Outro detalhe oculto é algo que não tinha como você saber porque não acontece dentro dos episódios, mas que tem tudo a ver com a popularidade do desenho e o quão Bluey capturou os corações das pessoas.
Como você já deve saber, o episódio A Placa foi o episódio mais incrível da série até agora, e isso porque ele dura 28 minutos. É o equivalente a 4 episódios de Bluey de uma vez só, e isso havia sido noticiado antes do episódio lançar, pois como cada episódio de Bluey demora muito para ser feito, este deve ter demorado muito mais, o que criou um hype absurdo nos fãs. Conseguem imaginar o tanto de gente que viu o episódio na TV assim que estreou? Pois foram 2 milhões de pessoas assistindo o episódio na estreia. Sério, cara, isso é muita gente, é praticamente 10% da população da Austrália. É muito engraçado pensar que, como esse episódio é super emocionante, tiveram 2 milhões de pessoas chorando ao mesmo tempo. Falando em emoções fortes, o próximo segredo é tão forte que até os objetos ao redor falham em se segurar. No episódio Restaurante Caro, Bluey e Bingo tiraram do além que querem ver Bandit e Chili se beijar, porque elas acham que isso é muito romance. Elas preparam todo um ambiente de restaurante chique, montam até uma cozinha improvisada no cômodo ao lado, para a Bingo fazer uma gororoba bizarra para eles comerem. O detalhe dessa cena é um momento cômico, porque enquanto Bandit tenta se esforçar para ser romance para a Chili, ele se inclina na mesa e fala: "Eu te disse que esse era o restaurante mais sofisticado de todos." E bem nessa hora, uma das luzes que a Bluey pendurou lá atrás falha e apaga. Sério, isso é muito engraçado. Os caras do Ludo Studios conseguem usar até uma lâmpada apagando pra fazer piada. Eles mandam muito bem. Já falamos aqui em outro episódio sobre o Long Dog, o cachorro comprido, e como às vezes ele aparece de forma tematizada pra fazer sentido com a história do episódio em questão. Pois no episódio final da 3ª temporada, depois de vermos o Bandit tentar se livrar das brincadeiras individuais das 2 filhas pra ver o jogo, temos uma surpresa bem no finalzinho que é a Bluey adulta. Logo quando a Chili está andando em direção à porta para atender, podemos ver o Long Dog sentadinho ali no canto, e ele tá todo robotizado como se fosse um ciborgue ou sei lá, e tem até um canhão em uma de suas patas. Isso faz referência ao brinquedo que a Bluey usou durante o episódio inteiro e que o filho dela, a quem já chamamos de Roxy, vai usar no Bandit na última cena antes dos créditos. Outro detalhe super impressionante desse mesmo episódio está logo antes da Bluey tocar a campainha, pois tem uma transição de tempo mostrando a casa dos Hiller pelo lado de fora. Podemos ver que algumas coisas mudaram, como a árvore que terminou de crescer. A palmeira do outro lado também ficou bem maior. A torre de sinal de rádio ou de celular foi substituída por um campo eólico, e as casas do lado direito foram todas substituídas por prédios super altos e aparentemente tecnológicos. E para afirmar mais ainda a ideia disso estar no futuro, podemos ver alguns drones voando livremente no ar, fazendo entregas. Isso já existe nos dias de hoje com drones da Amazon, mas com certeza será algo mais normal e difundido mundialmente no futuro. Lembra que eu te falei que ia explicar o mistério das roupas lá no começo do episódio? Pois existe um motivo totalmente prático para, primeiro, os personagens principais não usarem roupas. E não é só porque eles são cachorros. Cada episódio de Bluey demora muito tempo para ser feito, 5 meses especificamente. Isso é porque, como podemos ver, a animação do desenho é impecável, muito, mas muito acima da qualidade de desenhos infantis comuns. E sinceramente melhor do que muito desenho mais adulto que tem por aí. Mesmo sendo só 7 minutos por episódio, demora 5 meses. E a produção é dividida em 4 times, trabalhando em 4 episódios por vez. Então, se eu estou trabalhando em Restaurante Caro, você está trabalhando em Exército e outras 2 equipes estão em Tobogã e Menino Tartaruga, cada uma dessas 4 equipes tem uma função específica como a animação, ou ajustar as cores, ou editar o áudio de acordo com as falas do personagem e esse tipo de coisa. Agora imagina fazer tudo isso tendo que adicionar roupas aos personagens? Roupas dificultam a animação, por isso só alguns personagens secundários usam roupas. Médicos, veterinários, funcionários de lojas e gente como o Spark e o Chip, do episódio dos empreiteiros, são os únicos cachorros com roupas e vestimentas, porque eles aparecem em poucos momentos e as roupas servem para destacar eles do resto justamente para dar essa função. Mas por que Indy usa um colete? Ela é uma personagem que aparece direto. E aí? Indy é uma personagem que tem muitas alergias e tem uma dieta super regulada pela sua mãe, como podemos ver no episódio da Feira ao Ar Livre, em que ela não pode comer nenhuma guloseima junto com a Bluey. E ela usa aquele coletinho porque quando as alergias dela atacam, ela deve ficar com a pele coçando e irritando. E cachorros usam coletes para evitar que se coçem. Então a escolha da Indy usar sempre um colete é totalmente estratégica, porque como já definimos aqui, os estúdios Ludo mandam bem demais.